Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como construir escadas com a... Como construir rampas com a ferramenta escada. Como assim rampas com a ferramenta escada? Então, a ideia desse vídeo surgiu, na verdade, com uma dúvida de uma participante do grupo ArchiCAD Brasil, justamente com essa questão sobre como construir rampas no ArchiCAD, já que não existia uma ferramenta específica para isso. Antigamente, quem é usuário old school do ArchiCAD lembra que a ferramenta a rampa, aliás, a ferramenta escada, quando você usava como assistente, tinha lá a opçãozinha de fazer rampa. E com a implementação dessa nova ferramenta, meio que isso ficou no limbo. Mas, na verdade, não ficou no limbo. Existe a possibilidade de fazer rampas usando toda a implementação dessa nova ferramenta a, da versão 21 e da versão 22 do ArchiCAD. Então se liga aí no vídeo que a dica é interessante. Então, vamos lá? Então vou abrir aqui um arquivo modelo que eu preparei para vocês, mas basicamente no vídeo de hoje a gente vai aprender a fazer isso aqui, ó. Usando a ferramenta escada, né? A gente vai fazer rampas. Então isso aqui tanto vale em planta baixa quanto em 3D. Então aqui uma rampa com atendimento a 90/50 e aqui uma rampa para carros. Então usando a ferramenta escada, como que a gente pode produzir esses elementos aqui da construção. Então vamos lá, eu vou abrir aqui um arquivo novo para a gente começar do zero. Então tá, aqui no ArchiCAD novo, eu vou abrir aqui a ferramenta escada para a gente começar as configurações da ferramenta para a construção de rampas. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui na ferramenta vai ser desabilitar todas as regras e padrões aqui que são impostos para a construção de uma escada. Então, eu vou tirar aqui todas as caixinhas marcadas. E vou marcar essa caixinha aqui, ó, de inclinação da escada. Aqui está uma primeira vantagem com relação à utilização da ferramenta escada para a construção de rampas, é justamente essa janelinha aqui, porque eu posso limitar a angulação dessa rampa, ou a angulação com atendimento a 90/50, ou, por exemplo, trabalhar com uma rampa para carros, que tem uma inclinação um pouquinho maior. Então, aqui, como o ArchiCAD ele pede o valor em graus, eu tenho uma colinha aqui, então eu vou usar aqui o valor de 2,86 graus para a inclinação mínima, que é o equivalente a 5%, que é o mínimo definido pela 90/50 para um piso inclinado ser considerado rampa. E aqui na inclinação máxima, eu vou colocar 4,76 graus, que isso aqui é o equivalente aos 8,33%. Então, aqui eu vou desmarcar as demais caixinhas. Então, opa, faltou uma aqui. E o mais importante, vou classificar esse elemento não como escada, mas como rampa. Então, eu estou classificando ele usando a ferramenta escada, mas estou classificando como rampa. Mais para frente a gente vai entender o porquê disso aqui. Tranquilo? Então, basicamente, nessa janela, nesse momento, a gente vai fazer isso. Eu vou seguindo agora pelas outras janelas e a gente vai entendendo as demais configurações. Então, agora, seguindo aqui na caixa de estruturas, eu vou falar para o ArchiCAD que eu quero que o lance da minha rampa, né, seja uma viga e o meu patamar também vai ser uma viga. Então, defini essas duas opções aqui e vou seguir agora para a ferramenta lance. Vou configurar o lance da rampa. Então, eu vou usar aqui o objeto viga lance. Eu vou fazer algumas configurações aqui. A primeira delas, eu vou falar que a largura da minha rampa ela tem 1,20 m, nesse botãozinho de dimensão de viga. Vou falar que a minha viga é de concreto armado estrutural. Vou seguir mais um pouquinho e vou desmarcar essa opção do suporte secundário. Notem que quando eu faço isso, ó, é esse botãozinho aqui, esse suporte do acabamento de piso, né? Ele some e aqui eu tenho o meu lance de rampa. Dentro da guia conexões de suporte, aqui está correto, conexão horizontal, aqui conexão vertical correto. Aqui, nessa opçãozinha dos patamares, eu não vou usar o corte automático, eu vou usar o corte pela bissetriz. Então, vou usar aqui tanto pela bissetriz no lance patamar e no patamar lance também bissetriz. Isso aqui está correto também. Então, eu só fiz essas duas modificações nessa janelinha de suporte.
Dentro de classificações e propriedades, eu vou falar que essa estrutura que eu estou montando aqui, ela é, na verdade, um lance de rampa. Então, vou escrever lance aqui. Ela é um lance de rampa a partir de agora. E agora eu vou vir na ferramenta, na guia patamar, e vou fazer as mesmas configurações. Deixa eu só confirmar aqui o valor. Nossa rampa ela tem 20 centímetros de espessura. Esse tem que ser o mesmo valor que nós vamos definir aqui nessa janelinha. Então, eu vou vir aqui em viga do patamar, mais uma vez. 20, 20, está correto. 1,20 m. Concreto armado estrutural. Aqui eu não tenho suportes, então não preciso configurar os suportes nessa opçãozinha. O que eu preciso fazer aqui é falar que isso é um patamar de rampa. Então, basicamente, isso aqui é o que é necessário para a definição de uma rampa. O que eu vou fazer aqui, por último, é desmarcar a caixinha de acabamentos. Eu não vou ter nenhum acabamento de piso, nem de espelho. Então, feito isso, eu vou voltar agora para a ferramenta, para o item aqui, escada, e vou reconfigurar essa janelinha aqui agora de geometria e posicionamento. Então, como a gente está fazendo uma rampa em atendimento 90-50, se ela fosse vencer um vão de um pé direito muito alto, ela ficaria muito grande. Então, eu vou colocar aqui para ela vencer 1 metro. Esse valor aqui ele não vai interferir em nenhum item da ferramenta, da nossa rampa, porque a gente desativou o acabamento. Mas só por toque mesmo, eu vou colocar aqui 1,20 m, porque foi 1,20 m que a gente definiu lá na estrutura, mas não tem importância. Então aqui eu vou usar o máximo de degraus que eu tiver disponível, que a ferramenta me disponibilizar. Isso aqui só para a rampa ficar mais suave. Se você usar menos degraus, não tem problema, ela só vai ficar mais serrilhada. Mas é só depois também de feita, você pode vir aqui e alterar se você quiser. Então, o importante nessa janelinha aqui é deixar o degrau flexível. Eu não posso travar a largura do degrau em nenhuma medida, porque senão a rampa vai dar errada. Então, eu vou deixar aqui flexível. E no caso das rampas de 90-50, eu vou usar aqui a construção de patamar. No caso aqui, o patamar reto, né? Então, feito isso, basicamente é isso. Se vocês quiserem, vocês já podem favoritar o seu elemento, mas eu não vou favoritar agora porque a gente vai fazer outras configurações relativas a esse elemento aqui. Então, vou dar um OK e vou iniciar aqui a construção da minha rampa. Então, eu vou vir aqui, meu primeiro elemento, primeiro lance de rampa vai vir até aqui. Troquei a ferramenta para lance, desculpa, patamar. E o segundo lance, então até aqui mais ou menos. Aqui, troquei para lance. Vou virar meu lance aqui. E vou finalizar a minha rampa virando para cá. Então, aparentemente, deu tudo errado, mas não se preocupem, essa era a intenção. Mas isso aqui, basicamente, foi para mostrar para vocês em 3D o nosso elemento agora. Então, tá aí a nossa rampinha, seguindo já aquelas configurações que nós fizemos de construção, mas a representação ainda não é uma representação de rampa. Então, essa agora vai ser a nossa configuração. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou selecionar essa rampa aqui e vou abrir as definições dela mais uma vez. Isso pode ser feito com o atalho Ctrl T. Então, abrir a mesma janelinha. Se não quiser usar o atalho, seleciono a rampa e clico no íconezinho da ferramenta aqui. E agora, na guia Visualização em Planta, eu vou falar o seguinte para o ArchiCAD. No piso relevante, eu quero ver o visível traço invisível. E acima do piso, eu vou querer ver tudo que é visível. Como isso aqui não se trata de uma escada exatamente, eu não vou utilizar a opção por OVM, apesar dela ser muito útil para ferramentas, para as escadas, porque você consegue configurar a representação de todas as escadas de uma vez. A gente não está modelando uma escada, a gente está fazendo uma rampa. Então, eu vou configurar uma representação personalizada para ela, desmarcando essa opçãozinha aqui. Então, a primeira coisa que quando eu desmarco aqui, uma rampa ela não tem numeração de degraus. Então, eu vou vir aqui e desmarcar a numeração. E a descrição de uma rampa também é um pouquinho diferente. Então, basicamente, o que eu vou manter marcado nessa janelinha aqui vai ser grelha estrutura, a marca de interrupção, linha de subida e o texto sobe e desce. E aqui eu vou abrir o menu de configuração de cada um desses itens. Então, aqui na grelha estrutura, eu vou usar a grelha em escada 22.
A representação dos pisos, ela vai ser uniforme em todos os pisos. Se eu aumentar aqui um pouquinho, vocês vão ver, ó, a representação uniforme, ela é uniforme em todos os pisos. Eu vou pedir para o ArchiCAD o contorno da grelha, mas eu não quero a marcação dos pisos, então eu vou vir aqui em nenhum. Então, vou ter somente o contorno da grelha. Aqui no patamar, eu vou querer a grelha visível barra invisível. E aqui agora, dentro da guia estrutura, eu não quero ver nenhuma representação de estrutura, que seria a nossa viga. Eu só quero ver esse contorno aqui. Então, feito isso, eu vou vir aqui e marcar em nenhum. Então, basicamente, é isso que eu quero de representação de geometria externa da minha rampa. Aqui, nessa janelinha, agora, eu vou colocar a marcação embutida. E aqui eu não vou configurar essa ferramenta, vou deixar desse jeitinho aqui mesmo. Então, aqui está sensível ao piso, então a marcação de interrupção vai ficar sensível ao corte da planta baixa. Se vocês quiserem, vocês podem configurar algumas definições aqui relacionadas à marcação de interrupção. Dentro da linha de subida agora, vou usar a linha de subida 22, essa aqui mesmo. Vou querer que a linha de subida apareça em todos os pisos. Na direção invisível, eu não quero uniforme, eu vou inverter no piso relevante. Então, o que ele está fazendo aqui? O que eu estou dizendo para o ArchiCAD? No piso acima do piso relevante, eu quero que a setinha do desce apareça ao contrário. Tá ok? E aqui eu vou fazer a mesma coisa com a setinha do sobe. Então, quando eu estiver acima do piso relevante, ela vai aparecer no sentido inverso. Então, no texto sobe e desce, eu vou configurar o seguinte. No piso relevante, eu vou colocar a letrinha do sobe, mas eu não vou querer a setinha do desce. Então, aqui, ó, o texto 1 representa o desce e o texto 2 representa o sobe. Então, aqui, na linha... opa, deixa eu só ver uma coisinha aqui. Então, a gente está vendo a representação como seria acima do piso relevante. Eu quero ver a representação como se fosse no piso relevante. Vou trocar aqui essa opçãozinha, só para ficar mais claro aqui quando a gente configurar. Então, meu texto 2, que representa o sobe, no piso relevante, ele vai aparecer, mas o desce eu não quero que apareça. Vou desligar essa representação. E acima do piso relevante, eu quero o contrário. Eu não quero que apareça o textinho do sobe. Então, aqui no texto 2, eu vou desmarcar a opção do desce. Aliás, do sobe. E aqui, a princípio, eu vou configurar 10 centímetros, essa posição XY, a gente vai alterar depois na planta, só para ele não ficar escondido dentro de algum outro elemento. Às vezes ele fica escondido dentro da bolinha de subida, ou debaixo de uma laje. Então, assim, a princípio eu vou desmarcar aqui só para ele não ficar centralizado com a rampa, mas isso é um ajuste que você pode fazer depois diretamente na planta. Tamanho da fonte, 2 milímetros, letrinha maior, de acordo, né, com a 6492, régua 80. Então, dei um OK. Aí a representaçãozinha. Então, aqui no piso relevante, aliás, acima do... Deixa eu descer aqui. Aí. No piso relevante, linha do sobe. Se eu vou para o outro piso, linha do desce. Mais ou menos como é a representação comum de uma rampa. Então, um ajuste que eu posso fazer fino aqui agora, eu vou entrar, selecionei o elemento, editar, troquei aqui para representação simbólica, selecionei o desenho e vou alinhar aqui com o eixo da linha de subida. E a mesma coisa eu posso fazer lá embaixo, no pavimento térreo. Usei o atalho, gente, eu estou usando o atalho, nem falei. Ctrl setinha para baixo, Ctrl setinha para cima para trocar de pavimento. Então, Ctrl setinha para baixo, troquei de pavimento, selecionei aqui meu texto sobe e posicionei aqui na minha rampa. Então, é isso, a representação. No 3D, nós temos aqui a inclinação seguindo aquelas regras. Então, uma das vantagens que a gente tem de se trabalhar com essa ferramenta é que, por exemplo, se eu precisasse alterar aqui o comprimento, eu altero o comprimento da minha rampa, ele mantém aqui o piso final, né, a altura final de chegada, e aqui o que ele fez foi deixar a minha rampa um pouco mais inclinada, ou menos inclinada.
Se eu quiser, eu posso também alterar a altura dessa rampa, ó. Então, aqui, por exemplo, aqui ele chegou na altura limite do 8,33%, sem precisar mexer no comprimento de subida. Se eu aumento mais do limite, ele mantém para respeitar essa altura. Ó. Então, aumentei a altura, se eu falar no Ctrl T, essa minha rampa agora está vencendo 1,94 metros. Então, para manter os 8,33%, ele precisou fazer essa alteração na minha rampa. Se eu venho aqui e mexo no desenho da rampa, ó, eu quero um novo patamar aqui. Criei um novo patamar, a rampa continua subindo e eu já tenho também o acréscimo automático na altura. Se eu vim aqui e der, opa, cliquei no pontinho errado, alterar a altura da rampa, então meu limite mínimo, lembra que era o 5%? Ó? Então, quando eu desço abaixo dos 5%, automaticamente ele vai retirando o degrau da rampa que a gente está modelando. Eu posso também, por exemplo, selecionar o pontinho aqui e falar que eu quero que a minha rampa comece um pouquinho mais para frente. Então, à medida que eu estou mexendo aqui, ele está tirando degrau aqui da linha de subida. Se eu for ver isso aqui em planta agora, eu tenho toda a atualização disso diretamente refletido no modelo. Bom, pessoal, é isso. Basicamente, o que a gente precisa fazer dentro da ferramenta escada para ela fazer rampas é essas configurações. Depois disso feito, vocês podem favoritar e nunca mais nem precisar ver o vídeo para tirar alguma duvidazinha que ficou nessas configuraçõezinhas que a gente precisa fazer. Queria aproveitar a oportunidade de mostrar outras vantagens, que eu também falei lá no grupo, de usar essa ferramenta para a construção de rampas. Então, essa segunda parte do vídeo não é obrigatória, mas altamente recomendada, caso você queira tirar melhor proveito dessa dinâmica de construção de rampas, usando a ferramenta escada. Então, para essas dicas, eu vou voltar para aquele arquivo que eu mostrei no início do vídeo, porque eu preparei algumas coisinhas nele que não estão prontas no template padrão do ArchiCAD. Então, só para explicar para vocês, essa é a ferramenta que eu fiz essa rampa aqui, gente, não tem nada de diferente da configuração que a gente fez nesse vídeo que a gente acabou de ver. Basicamente, a única coisa que eu fiz de mudança entre os dois templates, ó, aqui eu tenho a rampa de 90/50. Se eu trocar para a rampa de carro, aqui eu estou usando o limite de 11,31 graus, que seria o equivalente a 20%. Esses valores, se vocês quiserem conferir e não quiser fazer a conta, que é aquela tangente do ângulo, vezes 100, enfim, nem lembro mais a conta, é só vir aqui ó, na ferramenta cobertura, falo aqui, por exemplo, quanto é 25%, venho aqui, troco para grau, vou lá. Então, no 25% seria 14,04, e eu vou colocar aqui 20%, ó. Opa, 20% em graus são 11,31. Foi daqui que eu tirei esses valores, não fiz conta. Então, a primeira dica que eu vou dar para vocês seria essa. Se eu seleciono aqui ó, a ferramenta guarda-corpo, eu já tenho um favorito configurado da ferramenta, aqui, ó, de acordo com a 90/50. Então, como elemento, isso aqui é um elemento rampa, eu poderia simplesmente segurar minha barra de espaço, ao clicar em cima de uma rampa, vou lá, eu já tenho meu guarda-corpo inserido nas alturas, sem precisar dar nenhum clique no elemento modelado que é a escada, para fazer isso. Ó. Então, simplesmente clico, ele vai lá e completa com o guarda-corpo. Aqui ele ficou ao contrário, ó. Então, eu vou selecionar aqui meu guarda-corpo, botão direito, rotacionar guarda-corpo na linha de referência. Agora ele vai, opa, botão direito, rotacionar guarda-corpo. Não, o Guilherme selecionou o guarda-corpo errado, espera aí. Eu coloquei o guarda-corpo central, era este aqui, corrimão duplo. Troquei o favorito, agora sim. A mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Troquei o favorito para o corrimão duplo, ok. Então, aqui agora os dois estão certos, mas se vocês tiverem acontecido isso, ao usar esse corrimão duplo, ó, quando você vem no botãozinho inverter, ele rotaciona automaticamente esse elemento.
Eu também posso usar a ferramenta guarda-corpo para fazer aquela muretinha que a gente tem que fazer nas rampas aqui em volta. E o ArchiCAD ele já tem um favorito para isso. Se vocês quiserem ver como configurar essa muretinha, recomendo que vocês vejam um vídeo neste canal da mesma pessoa que vos fala, chamado Perfis Complexos Paramétricos. Lá eu ensino a criar um perfil complexo, que é mais ou menos a mesma dinâmica que se utiliza para fazer esse guarda-corpo. A diferença de lá para o vídeo é que lá eu uso a ferramenta pilar, se não me falha a memória, e aqui, lá na hora que você vai definir qual elemento você vai usar o perfil complexo, você vai colocar o desenhozinho do guarda-corpo. Então, vou dar um OK, barra de espaço, cliquei e cliquei. Simples assim. Então, esse aqui ficou para fora. Vou empurrar ele um pouquinho para dentro aqui, ó. 0,12, opa, é do outro lado. Zerei o valor. Prontinho. Aqui ficou ao contrário. Botão direito. Rotacionar. Pronto, estava certo. Assim. Está certinho. Então você pode, aqui eu usei o favorito do ArchiCAD, mas você pode desenhar um perfil complexo com essa muretinha da maneira que você achar melhor. Uma outra dinâmica também, uma outra dica que eu dou para vocês é a representação daquela descrição. Ó, então fiz lá na planta, ele já atualizou aqui automaticamente. Inclusive, ó, a representação do guarda-corpo ficou tracejada. Então, como eu associei um elemento ao outro, essa representação ele busca de um elemento para o outro. Uma coisa que eu, além disso, na representação que está faltando aqui, é a descrição da escada. Eu represento ela com a altura, comprimento e inclinação diretamente na planta baixa. Então, para isso, eu posso utilizar um rótulo. Então, olha só, selecionei um rótulo, vou usar aqui o meu favorito, ó, 2 cliques. Como mágica, ao clicar na rampa, eu já tenho todos os dados dessa rampa. Se eu altero qualquer coisinha nessa rampa, ó, então aumentei o comprimento da rampa, automaticamente eu tenho um comprimento maior. Vou dar um Ctrl Z, tá aí, voltou com as inclinações corretas. Como configurar esse rótulo aqui? Essa é a segunda dica que eu vou dar para vocês. Então, eu vou fazer o seguinte, esse rótulo, gente, ele não tem nada de especial também. Então, basicamente, é um campo de rótulo. Opa, ele já está até prontinho aqui. O que tem aqui? Deixa eu deletar e fazer de novo. Coloquei assim, ó, H minúsculo igual a... Vou inserir um autotexto nesse botãozinho, a altura do elemento. Altura. C maiúsculo, que representa o comprimento, seria o comprimento da linha de subida dessa aqui, ó, ferramenta escada. E o izinho da inclinação, esse aqui tem um pulo do gato. Eu vou usar essa propriedade aqui, ó, inclinação em porcento. Se o ArchiCAD de vocês não tem essa inclinação, recomendo que vejam um vídeo também neste mesmo canal, chamado Propriedades com Expressões. Nesse vídeo eu ensino como você pode criar exatamente essa expressão. O exemplo que eu dou lá no vídeo é para cobertura, mas é só trocar disponibilidade, fala que também vale para rampas. É importante vocês colocarem a disponibilidade para a classificação ser rampa e que a classificação do elemento seja rampa, senão o rótulo não vai funcionar. Basicamente, o resto aqui é firula, a moldura, tal, mas feito isso, ó, é só selecionar o elemento. Tá aí a configuraçãozinha. Então, aqui no favorito, eu coloquei 1 metro, coloquei 1%, mas como eu disse, tudo é firula. Você pode configurar isso da maneira que você achar melhor. Então, como eu disse para vocês, alterei a dimensão. Então, olha só, mantendo a mesma altura, agora eu tenho 7,78%. Eu posso aumentar isso aqui um pouquinho, por exemplo, para 1,30. Opa, 1,30. Epa, 1,30. Automaticamente, ele atingiu o máximo da inclinação, não conseguiu vencer, ele precisou aumentar o comprimento da rampa. Então, essa é a grande vantagem de fazer escadas com a ferramenta, de fazer rampas com a ferramenta escada. Toda a automatização, todos os recursos de inteligência que foram introduzidos nessa nova ferramenta, elas já estão incorporados nessa nova, na rampa. Então, tudo que a escada faz, você pode fazer como rampa.
Inclusive, se você quiser saber, agora eu estou no meu 3D de novo, eu posso inclusive testar. O ArchiCAD ele contém um recurso para a ferramenta escadas chamado altura livre, que eu consigo simular como se fosse um bloco aqui com determinada altura para saber se tem alguma coisa pegando nessa altura, na altura de descida dessa rampa, né? Então aqui, ó, basicamente, para ativar esse elemento, eu vou vir aqui dentro do botãozinho das opções, opções de visualização do modelo, e esse botãozinho aqui. Eu já configurei aqui dentro do meu modelo 3D essa opção, mas se vocês quiserem configurar, é só ativar essa opção aqui dentro de opções de escada, altura livre, ó. Vou dar um OK, ele vai levar um tempinho para calcular. Então tá aí. Então, com a altura livre ativa, eu tenho essa visualização aqui, ó. É uma representação de um bloco aqui que eu posso... vai simular aqui, por exemplo, se algum elemento estiver tocando esse volume, né? Estiver tocando esse volume, eu posso, inclusive, usar a ferramenta detecção de colisão para poder identificar esses conflitos diretamente no modelo. Então, isso também é assunto de um outro vídeo do canal desta mesma pessoa. Você pode dar uma olhada. Eu não lembro o nome do vídeo, desse vídeo, mas é um nome bem grande. Eu vou colar aí no vídeo para vocês. Mas é tecla não sei o que, detecção de colisão. Tem detecção de colisão no meio. Mas basicamente eu ensino essa ferramentinha aqui.